Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos um pouco da psicologia. Para você que ainda não me conhece, passa lá no meu Instagram, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber lá e saber que você está curtindo esse espaço aqui. Para você que ainda não deixou a sua avaliação no Spotify, passa lá, dá a sua estrelinha, mostra o quanto você está gostando desse espaço, desse nosso cantinho de conteúdos, de transformação e de mudança. Hoje o tema é um tema muito especial e ele veio de algumas sessões de terapia. Você já imaginou conviver com alguém que não fala o que sente, não fala o que deseja, mas que te cobra tudo isso? Deve ser complicado, né? Deve ser bem complicado tentar adivinhar o que o outro sente ou até mesmo o que o outro pensa. Como deve também ser complicado não conseguir atender às expectativas do outro com frequência. Você deve estar se perguntando, e será que existe alguém assim? E se eu te disser que você pode ser essa pessoa na sua relação? Eu recebo com muita frequência na clínica casais que estão desalinhados, porque o que é invisível não é dito. Fica só no campo da imaginação. Como assim, Carol? Só no campo da imaginação. Casais que não conseguem conversar sobre o que pensam, sobre o que sentem ou até mesmo sobre o que desejam. Eles simplesmente idealizam algo, pensam naquilo e esperam que o parceiro adivinhe como deve fazer. E esse adivinhar não vai funcionar em um relacionamento. Vocês são pessoas diferentes. Automaticamente, o outro, ele vai fazer para você o que ele faria por ele, e você vai fazer para o outro o que você faria por você. E essa troca, ela não consegue dar muito certo. Por quê? Porque o outro nem sempre vai se satisfazer com o que você faria por você e para você. Por isso que é necessário falar o que você sente. Ensinar ao outro como te tratar. Ensinar ao outro de que forma você se sente amada ou amado, né? Ensinar ao outro como ele pode te ajudar. Um exemplo, você está se sentindo sobrecarregada porque está fazendo todas as atividades de casa e você espera que mozão te ajude em alguma coisa, mas ao invés de você pedir, na sua cabeça fica, ele sabe que ele precisa me ajudar, então eu quero ver só a hora que ele vai realmente me ajudar. Ele não vai te ajudar. Porque a criação dele ou a construção dele no decorrer da vida talvez não tenha colocado para ele que ele vai precisar ajudar a outra pessoa quando ela se sentir sobrecarregada. Ele já trabalhou a semana inteira ou ele já fez as demandas dele a semana inteira porque ele precisa dar atenção a outra coisa. Cada pessoa, ela tem um funcionamento diferente. E muitos casais, eles acabam brigando, eles acabam discutindo porque cada um tenta encaixar o outro em seu mundo. Na sua ideação do que é ser um casamento perfeito, na sua ideação de como o casamento deveria funcionar, mas deveria funcionar assim para quem mesmo? Deveria ser assim por quê mesmo? Quem intitulou que esse relacionamento deveria ter esse funcionamento que você deseja? Você, através da sua história de vida, através das suas expectativas? E se eu te disser que talvez essa forma como você pensa as coisas esteja errada? O que você me diz? Será que de fato nós temos a verdade absoluta sobre os fatos? Será que de fato a forma como nós olhamos para as situações é através de um olhar de verdade absoluta ou não? Quando nós começamos a perceber o outro de uma forma diferente, aceitando ele como ele é e olhando para as diferenças, a relação ela começa a caminhar. O problema é que nós estamos acostumados a querer que o outro mude para pertencer ao nosso mundo, mas nós não estamos acostumados a mudar para pertencer ao mundo do outro ou chegar no equilíbrio do mundo do outro. É muito comum casais que desejam muito a mudança do outro, mas não olham para si, não olham para as mudanças que elas precisam fazer na vida delas.
Quando você pensar em como o outro precisa mudar, ou quando você achar que o outro precisa adivinhar o que está na sua cabeça, descomplica o casamento. Para e diz: eu vou falar sobre o que eu sinto, eu vou falar sobre o que eu penso, eu vou falar sobre como deveria funcionar. Quando você faz esse movimento, as coisas elas caminham de uma forma diferente. As coisas elas vão ter um ajuste diferentes. Quando você faz o movimento de continuar no mesmo lugar, cometendo os mesmos erros e fazendo as mesmas coisas, automaticamente você vai pertencer a um espaço, que é um espaço que leva qualquer relacionamento ao divórcio. E eu tenho certeza que não é isso que você quer. Eu tenho certeza que não é isso que você espera. Eu tenho certeza que você casou para ser feliz. E se realmente você percebe que casou para ser feliz, construa essa felicidade que é tão importante para você. E a construção dessa felicidade, ela perpassa pela mudança de comportamento, por como você se posiciona diante da vida, como você se posiciona diante das situações. O seu casamento, ele tem um sentido para existir. E aí tem algo que eu sempre digo: o casamento é o lugar que mais traz à luz quem somos. Mas não é quem somos o nosso lado bonzinho de ser, é quem somos o nosso lado mais negativo que existe. Porque tem alguém que nos confronta, tem alguém que olha pra gente e diz: você tá errada, você tá errado, não é desse jeito, deixa de ser mimada, deixa de fazer birra por pequenas coisas, deixa de reclamar demais. Tem alguém que vai estar sempre ali lembrando das coisas erradas que você está fazendo e vai estar colocando luz justamente naquilo que mais te incomoda. Mas quando você começa a perceber que o que te incomoda é algo que vai te fazer evoluir, você pode e deve entrar no processo de mudança. Isso vai te ajudar muito em sua evolução. Então, ao invés de estar pedindo para que o outro adivinhe, fale sobre suas emoções, se conecte com suas emoções, tanto as boas quanto as ruins. Elas fazem parte da nossa vida. Fale o que você pensa. Um casal que quer manter um relacionamento saudável, ele consegue construir uma relação saudável através de conversas bobas, através de expressões, através de pedidos e troca. Ele entende que eu não preciso guardar algo que me incomodou, achando que eu vou conseguir elaborar aquilo que aconteceu e vai ser melhor. Talvez eu não consiga elaborar. Talvez eu não consiga construir aquilo que eu esperava, como eu esperava. E quando eu começo a acumular coisas, eu posso em algum momento estourar em cima do outro sem que ele perceba. Então fale sobre o que você sente. Pare de querer que o outro te trate de uma forma que você não expressa para ele. Pare de querer que o outro acolha você de uma forma que ele não sabe acolher. Ensine. Se não tá bem, não deixa no campo do invisível. Eu idealizo e eu quero que seja. Esse mundo não existe. Fala para o outro, ensina o outro como ele precisa cuidar de você. Ensina o outro como ele precisa te acolher, como ele precisa te amar, como ele precisa te abraçar. A relação é muito mais gostosa quando você tem disponibilidade para ensinar ao outro o seu mundo e como ele pode te tratar. Mas o ensinar não é com imposição, o ensinar é com respeito. É pegar a mão e dizer: seria tão mais gostoso se você fizesse assim. Seria muito melhor e me sentiria muito mais segura se você conseguisse me acolher dessa forma. Mas sabe o que acontece? Nós colocamos a imposição de como queremos que o outro nos trate, e quando ele não nos trata, a nossa reação é daquela criança mimada que sai batendo o pé, que sai se jogando no chão e começa a gritar para fazer com que os pais passem vergonha. Talvez seja esse o teu comportamento, quando o teu parceiro, a tua parceira, não faz as coisas como você gostaria que fosse feito, ou quando ela te frustra diante das situações. Você vai ser frustrado, você vai ser frustrada várias vezes, mas o que você vai fazer com essa emoção só depende de você. E você pode fazer algo bom para melhorar o casamento de vocês, ou você pode fazer algo ruim para piorar ainda mais a relação de vocês. Tudo é uma escolha. Sempre que tiver em dúvida de algo, pergunte. Sempre que a emoção estiver latente dentro de você por algo que o outro falou, fale.
Coloque à tona o que você está sentindo e como você está sentindo. Isso faz toda a diferença na sua vida. Aprenda a falar as pequenas coisas que parecem óbvias. O óbvio, ele precisa ser dito diariamente. Ele precisa ser dito a todo momento. Isso vai fazer uma grande diferença na sua vida. Uma linda sexta-feira, que você possa aproveitar ao máximo e já começar a colocar em prática as dicas de hoje, porque isso vai fazer muito bem ao seu relacionamento. Aproveitem a sexta, aproveitem um final de semana e um final de semana de paz e saúde para vocês. Até a próxima sexta-feira, às 6 horas da manhã.